Nós vamos para a primeira imagem aqui. Esse caso ocorreu no estado do Arizona, ali no sudoeste dos Estados Unidos. Aliás, curiosamente, os dois casos que eu vou narrar são vizinhos, né? Você imagine a seguinte situação, né? Uma estrada no Arizona, um posto de combustível e um restaurante à beira da estrada. Até aí tudo bem. Um dia extremamente quente, né? Posto cheio, caminhoneiros almoçando, outros motoristas almoçando, tá? Muito, muito quente, né? Água gelada, cerveja rodando ali, né? E, de repente, para surpresa de todos, um jovem entra dentro do restaurante. Ele foi descrito como louro, pele muito branca, tá? Estatura na faixa de 1,70 m mais ou menos, mas o que chamou a atenção não foi isso. Foi a roupa que ele estava usando. Ele estava usando uma jaqueta para frio intenso e uma calça grossa também para frio intenso. Isso chamou muito a atenção dos que estavam ali no restaurante. Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Está aí, isso é apenas um desenho ilustrativo, né, de um posto de restaurante ali em alguma estrada do Arizona, nos Estados Unidos. E todos passaram a observar o rapaz, lógico, né? Você imagina um calor de rachar, a pessoa entra com roupa de frio intenso. Ele se dirigiu até o balcão, né? Pode colocar a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Vamos aguardar. Seria mais ou menos, esse é um desenho de um extraterrestre, mas seria similar a isso, a aparência dele, tá? Não era uma aparência que diferisse muito do ser humano, praticamente igual a nossa, exceto a roupa. Ele se aproxima do balcão, senta no balcão, tá? E simplesmente, quando o balconista ali do restaurante se aproxima e pergunta o que ele deseja, ele não sabe como proceder. Ele não sabe o que pedir, não sabe o que falar, não sabe o que é comida, ou tipos de alimentos, tipos de comida, não sabe o que é bebida, né? E não tem noção de dinheiro. E o balconista achou aquilo extremamente estranho, na reação dele. Aí esse jovem, né, vem as pessoas que estão no balcão bebendo, ele resolve imitar o procedimento, só que ele pega um copo de geleia e tenta beber a geleia que está ali dentro. Todo mundo ficou pasmo de ver aquilo. Ele percebeu que estava chamando a atenção demais, se levantou devagar e começou a se dirigir à porta de saída do restaurante. Várias pessoas seguiram para ver aonde aquela pessoa ia, vestido daquele jeito, para que lugar ele poderia ir, se seria algum desequilibrado, uma pessoa com perturbação mental, né? Ele se dirigiu à porta, várias pessoas o acompanharam um pouco mais atrás. Ele passou pela porta, as pessoas saíram na porta para ver para onde ele iria e ele simplesmente desaparece no ar. A surpresa daqueles que seguiram o rapaz foi imensa, fora o susto e fora o medo, né? Você imagina uma pessoa ali na sua frente, aí a 4, 5 metros, simplesmente sumir no ar. Aí, mas algumas pessoas poderiam falar: Luiz, será que não foi um espírito? Ou alguém em processo de desdobramento que esteve presente no restaurante? Eu vou citar um caso só de comparação. Nos Estados Unidos, um padre e advogado, ele estava muito preocupado com um amigo dele, que ia ser julgado na cidade, se não me engano, de Nova York. E esse padre advogado estava a milhares de quilômetros de distância, tinha outras atividades para fazer. Inclusive o seu amigo, né, pediu que, se fosse possível, né, ele fosse defendê-lo no tribunal. E ele falou: olha, infelizmente não é possível, né? E na tarde do julgamento, né, o padre advogado foi dormir. Ele estava tão preocupado, né, estava tão ligado no julgamento do amigo, que ele sonhou que estava presente no tribunal, que ele tomou o caso para si, acabou apresentando os argumentos e o amigo dele foi inocentado graças ao trabalho dele. Ele acordou do sonho, né, ele levantou, foi para suas atividades achando que aquilo era só um sonho. Passados alguns dias, ele recebeu a carta de um amigo, né, agradecendo a presença dele no tribunal e o trabalho que levou o juiz a inocentá-lo, para a imensa surpresa dele. O que aconteceu ali? Um processo de desdobramento. Ele estava dormindo, né? O espírito foi até o local, né?
se tornou mais denso, mais material. Como é que ele poderia ter feito isso? Retirando a energia dos presentes, retirando a energia do meio, né? Para se tornar mais denso. Tanto é que as pessoas não notam diferença nenhuma no julgamento. Todo mundo acreditou que fosse realmente o padre. E ele estava a milhares de quilômetros dormindo. Tá? Poderia ter sido esse o caso? Poderia ser uma explicação dessa para esse jovem? Eu acredito que não, pelo seguinte: o padre e advogado sabia plenamente como proceder. O rapaz não. Né? Ele tentou acompanhar, né, os modos daquelas pessoas que estavam ali. Né? A única coisa é que quando ele viu os demais bebendo ali, ele pegou um copo de geleia, ou seja, ele não tinha noção do que era aquilo. Coisa que um espírito daqui teria plena condição, né? Jamais faria isso. Não, o espírito de uma pessoa ali pegar um copo de geleia. Né? Então nós vemos que era uma pessoa que não tinha a menor conhecimento dos nossos costumes, dos nossos procedimentos aqui. Nenhum. Por isso que eu acredito que seja um ser extradimensional. Se ele teria vindo de um outro mundo do nosso universo ou de outro universo, fica a pergunta. Tá? Será que existem passagens que uma pessoa pode acessar aqui na própria Terra? Ou em outros mundos e chegar até aqui, ou chegar até aquele posto e restaurante de beira de estrada? Fica a questão. Né? É complicado tentar explicar isso. Na minha opinião, não poderia ser um espírito realmente pela falta de conhecimento que ele tinha em relação ao meio que ele estava. De onde ele veio? Aí é uma boa pergunta. Né? Do nosso universo ou de outro? Nós vemos na casuística americana de 1897, né, como seres parecem ser de uma realidade paralela à nossa e parecem nos observar. Ou são terrestres que são levados, treinados e voltam. Porque eles se desenvolvem muito bem aqui, tem a noção de dinheiro, do nosso tempo, de objetos aqui da nossa civilização. A única coisa que chama atenção são as naves que eles utilizam. As testemunhas só acham curioso um veículo aéreo em 1897. Subir, desenvolver a alta velocidade, coisa que na época não existia. Mas o diálogo com os tripulantes é como se fosse uma pessoa normal. Né? Então, em alguns casos, eu acredito que possa ser uma realidade paralela por isso. Na TCI, voltando à TCI, né, os seres que estão nesse outro universo paralelo nos observam. Coisa que nós não conseguimos. Mas isso nos observa, veem o que nós fazemos. Então nada impede que, né, na teoria dos multiversos, que nos vários universos existentes, vários deles consigam, né, acessar a nossa realidade e ver simplesmente também o que nós fazemos aqui. Então não seria só o acesso físico, mas também visual. Tá? Vamos para o segundo caso para que a gente tenha uma ideia. O segundo caso ocorreu no estado vizinho, no estado da Califórnia. Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Está ali, né? Arizona à direita, Califórnia ali à esquerda. Tá? Esse caso ocorreu em 26 de... Deixa eu ver aqui se tiver a data certa aqui para não falar bobagem. Né? Ocorreu no dia 20... Não, ocorreu em março de 1971. Né? Ocorreu numa sorveteria de Los Angeles. Vamos para a imagem seguinte, né? A cidade principal do estado da Califórnia. E o que aconteceu aquele dia? O funcionário da sorveteria, né, estava em sua atividade normal. Né? Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Está aí o balcão, né, de uma sorveteria, também ilustrativo. Nós temos os banquinhos ali onde as pessoas sentam e pedem o seu sorvete. O funcionário estava de costas. E quando ele se virou, ele simplesmente se deparou com um homem muito estranho. Muito estranho. Vamos para a imagem seguinte, Jefferson. Seria algo similar a esta figura dessa entidade. Um homem muito estranho. Tá? Ele estava sentado ali e o curioso, que a porta da sorveteria tinha aquela sineta. E ele não ouviu a sineta tocar, não ouviu barulho de porta nem nada, o funcionário. Mas ele achou que talvez estivesse distraído, né? E não tivesse notado a entrada daquela pessoa na sorveteria.
Perdão. O homem pediu um sorvete, tá? Ele lhe deu o sorvete. Aliás, perdão, ele pediu um sorvete. O rapaz perguntou de que sabor. E aquele homem não sabia o significado da palavra sabor. Ele não tinha noção do que era sabor de sorvete. O rapaz perguntou se ele gostava de doce. E o homem também demonstrou que não sabia o que significava a palavra doce. O homem também não sabia o que é dinheiro. Aí, para tornar a situação ainda mais bizarra, né, o freguês pediu, né, ao balconista que pusesse seu braço direito sobre o balcão. O rapaz achou aquilo pedido algo estranho, mas atendeu. Colocou seu braço sobre o balcão. O homem que estava ali fez o mesmo, colocou o braço direito sobre o balcão ao lado do braço do funcionário da sorveteria. E o que o funcionário da sorveteria constatou? Que ele só tinha 3 dedos na mão. Não havia cicatriz de algum acidente, não havia sinal de cirurgia, nada. A mão realmente era uma mão com 3 dedos. Aí o homem pediu que ele colocasse o seu braço esquerdo sobre o balcão. E a entidade também colocou o braço esquerdo próximo ao do funcionário da sorveteria. E o rapaz constatou que a mão esquerda também só possuía 3 dedos. Ele ficou muito assustado, ele recuou, né? Ficou olhando para aquele homem, e aquele homem olhou diretamente nos olhos dele e disse o seguinte: nós não somos muito parecidos com vocês, não somos tão similares a vocês como vocês imaginam. Levantou-se, virou, deu 2 passos e simplesmente sumiu no ar. O funcionário da sorveteria foi encontrado em estado de choque pouco tempo depois. Também não é para menos. E o último caso aqui, perdão, vamos voltar no tempo, século XVI. Vamos para a primeira imagem, meu amigo Jefferson. Isso, segura a imagem, é a corte da Espanha, tá? É isso mesmo, corte da Espanha. E ali havia um médico de nome Torralba. E esse médico era habitué, ele fazia trabalhos na corte, ou seja, ele atendia membros da nobreza espanhola. Tá? Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Isso. Segura a imagem agora. E o médico, o Dr. Torralba, né, tinha uma entidade que o acompanhava. Uma entidade que o tomou como protegido e o orientava também intelectualmente. O Dr. Torralba, né, tinha um grau de sabedoria e conhecimento muito superiores aos humanos, depois que essa entidade se aproximou, né, estabeleceu esse elo, essa ligação com ele. Né? E o Dr. Torralba, né, ele disse que ele herdara essa entidade de um padre franciscano. Vamos lá para a imagem seguinte. Está aqui, segura a imagem, né? Meu amigo Jefferson, tá? E a entidade respondia pelo nome Ezequiel. Ele fazia muito lembrar, né, aquela entidade que Sócrates dizia estar com ele, que ele chamava de espírito ou demônio que estava com ele. Era muito similar, né, ao tipo de entidade, pelo agir, não na aparência, mas no modo de agir com relação ao seu protegido, tá? Mas o Dr. Torralba descreveu esse homem e é muito curioso a descrição que ele fez. É muito similar, a entidade é muito similar àquele extraterrestre que mantinha contato com Jorge Adamski, né? Alto, magro, louro, cabelo comprido, aparência jovial e um traje colante. Essa foi a descrição de Jorge Adamski, essa é a descrição do Dr. Torralba praticamente mais de 400 anos antes.
né? E essa entidade que acompanhava o Dr. Torralba, né, levou certa vez numa viagem, né, ele levou o Dr. Torralba em voo, precedido por uma bola de fogo. Olha que coisa curiosa. Pode ir para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Está aí um exemplo de bola de fogo. Ele teria ido voando, mas ele não diz como. Tá? E essa bola de fogo precedia os dois. Tá? Ele chega em Roma pouco tempo depois. Tá? Vamos para a imagem seguinte. Isso. E ele pegou uma cena terrível, né? O Carlos de Bourbon de França sendo decapitado. Tá? Foi a primeira cena que ele presenciou. A seguir, né, após a decapitação, pode segurar a imagem, meu amigo Jefferson. Tá? Ele presencia também, né, a prisão do Papa, né, no Castelo de Santo Ângelo. Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Aí o Papa da época, tá? Vamos para a imagem seguinte. E está aí o Castelo de Santo Ângelo, onde o Papa ficou preso. O Dr. Torralba, né, caiu na bobagem de contar a história. Tá? E o resultado não poderia ter sido outro. Né? Ele teve que se apresentar ao Tribunal da Inquisição. Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Isso, onde ele foi torturado, tá? Para falar de suas experiências, principalmente da entidade que o acompanhava, que deve ter sido considerada, né, algum tipo de demônio. Tá? Ele ficou, depois do período de tortura, ele ficou preso por 3 anos e depois foi liberado e viveu o resto da vida na pobreza. Não existe mais nenhum relato a respeito daquela estranha entidade que estava junto com ele. Detalhe curioso, né? Esse caso me fez lembrar um pouquinho o caso Arlindo Gabriel, né, que eu fui revisitar muitos anos depois, conversando com o senhor Arlindo Gabriel. Ele foi abduzido, né, e foi levado para dentro de uma nave, e uma mulher fala com ele dentro da nave, dizendo que o tempo de viagem desses seres até aqui variava com a posição da Lua. Dependendo da posição da Lua, né, eles vinham mais rápido ou demoravam mais. Então aí vem a pergunta: que tipo de obstáculo a Lua apresenta, né, no caso para esses seres? Seria um obstáculo físico ou energético? Seria um bloqueio para algum portal? Daí eles terem que dar uma volta maior para chegar até aqui? E o Dr. Torralba contou uma coisa curiosa a respeito dessa entidade, o Zequiel, né? Que o Zequiel se comunicava, né, com o padre, né? Deixa aqui, o padre, segura, coloca a imagem novamente do padre, meu amigo Jefferson. Pedi a gentileza para você. Não, esse é o Papa. Vamos voltar mais para trás um pouquinho? Pode voltar mais um pouquinho, meu amigo Jefferson? Não, aí já foi demais. Isso, segura essa imagem aí, tá? E o que o padre lhe disse, né, foi o seguinte, né, o padre franciscano diz o seguinte para ele, que essa entidade se comunicava com ele dependendo da fase da Lua. Está aqui a Lua de novo. O que tem a ver a fase da Lua cheia, ou minguante, ou nova com a comunicação? Né? São períodos em que a Lua está mais ou menos iluminada. Aqui a face da Lua, que está voltada para nós, ela está mais, menos ou sem iluminação, né, do nosso Sol. Isso causaria algum tipo de efeito para a comunicação? Novamente, estou vendo curioso, eu achei muito curioso isso, né? Essa participação da Lua nos dois fenômenos, no caso do Frei Franciscano e no caso do Arlindo Gabriel. Então aí vem a pergunta, ele foi voando, né, da Espanha até Roma. Voando como? Por que uma bola de fogo precedia?
não é? Aí já parece ser mais um tipo de extraterrestre, muito similar. Poderia ser extradimensional ou não. Né? Muito curioso como ele adotou o padre e depois o doutor Torralba. Né? Então nós vemos como a nossa realidade, o que nós consideramos nossa realidade, pode ser muito facilmente ser perturbada. Como os nossos conceitos de verdadeiro ou falso também podem ser forçados ao limite. Como essas coisas acontecem, existem muitos outros fatos bizarros que acontecem, ou bizarros para nós, né, aqui no nosso meio, que não são levados em conta. Ou seja, nós vemos que o nosso modo de vida, vou repetir aqui, a nossa realidade é perturbada várias e várias vezes. Então, o que é a nossa realidade? É apenas isso que nós vivemos? Eu acho que não. Né? Deve incluir a presença de espíritos, o acesso dessas entidades extradimensionais. Então, quantas passagens existem? Que tipos de entidades chegam até aqui? É a pergunta. Né? Nós falamos muito de seres extraterrestres, que vêm em naves aí de outros mundos, da nossa galáxia, de fora da nossa galáxia, né? Ou de outras realidades paralelas, ou universos paralelos. Mas o que mais que chega até aqui? Quantas passagens dessas existem? Eu lembro daquele filme da Jane Foster, né, O Contato, né, quando ela entra com aquele veículo dimensional ali dentro da máquina, que são 2 anéis rodando, ela vê várias e várias passagens dimensionais. Será que a pessoa que colocou isso, né, não está querendo nos informar? Nós sabemos que cientistas, né, se utilizam de filmes de ficção científica muitas vezes para nos passar certos fatos científicos. Será que ali foi o caso? E temos várias ligações dimensionais aqui no nosso planeta, e de nosso planeta para outros mundos, sejam aqui no nosso universo ou em outros? Fica aqui a pergunta, né? O que é a realidade? Qual o seu nível? Qual o seu tamanho? Né? O quanto nós percebemos dela? Eu acredito que a menor parte é a mais pobre, tá? Então, por hoje, meu amigo Jefferson já está me avisando aqui que nós estamos encerrando por hoje. A correspondência vai ficar para outra semana, que tem várias perguntas aqui que eu tenho que responder, né? Então, nós vamos estar fazendo isso semana que vem. Então, semana que vem, programa ao vivo, novamente, né? Depois teremos mais um no dia 5, dia 12, como é feriado, 12 de outubro, né? Não haverá programa ao vivo, por causa do feriado, a TV não vai estar aberta. Depois eu vou para a segunda cirurgia no dia 17, aí eu vou voltar, né, na quinzena de novembro, se Deus quiser, mas aí de modo definitivo. Então queria agradecer aos meus 2 amigos Jeffersons aqui da rádio e da televisão, agradecer pela audiência, pelo carinho de todos os nossos amigos ouvintes e telespectadores, desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro semana que vem ao vivo em cores com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. Enorme beijo no coração e até lá.